Os cariocas, onde eles chegam, eles tumultuam, eles agitaram um pedaço, tumultuam. Os Dante, paulistas estamos muito sérios. os cariocas são os baianos do Sul. Os baianos do Sul. Sim, são os baianos do Sul, exatamente. Os baianos do Sul, agora, entendeu? por isso que eu não permiti, Ieda, que você viesse no mesmo dia que eles. Senão, Eu sou tão comportada. Não ia ter aula. Você imagina, carioca e Eu sou baiano. muito. Junta com Eu mineiro. sou comportada. Eu sou igual a minha gata, uma lady, quando Mas precisa. vamos lá. Muito bom, gente. Muita alegria de estar aqui com vocês hoje, recebendo visitas ilustres, né? E a gente aqui avançando no nosso itinerário terapêutico para a saúde existencial. E hoje a gente inicia vou chamar assim, um novo bloco, uma nova fase da nossa reflexão em torno de Dostoiévski, centrado fundamentalmente nos irmãos Karamazov, né? Seguindo um pouco esse roteiro clínico que a gente se propôs, né, na nossa reflexão, em que a gente começou, primeiro, né, fazendo um estudo etiológico, né, fazendo um diagnóstico, né, das patologias da modernidade a partir dos personagens. Oi, Dora, tudo bem? A partir dos personagens dos irmãos Karamazov, e a gente foi um pouco como que caracterizando, né, os tipos que o Dostoiévski esboça, né, e como a gente foi vendo, né, esses tipos que aparecem de maneira bastante icônica nos irmãos Karamazov, eles são tipos que foram sendo construídos ao longo de toda a sua carreira, de toda a sua trajetória literária, né? Então, e a gente foi justamente tentando caracterizar esses desvios ou desordens do humano, né? Começando pelo Fyodor Karamazov, né? Com toda a questão da sensualidade, né? Das sensações, né? Desse egoísmo sensual, né? Que demarca fundamentalmente uma dessas, como a gente podia chamar, deformações, né? Do equilíbrio do humano. Depois a gente foi analisando, né, uma outra dimensão etiológica karamazoviana, que é o Dmitri Karamazov, né? Aí a gente discutiu a questão da impulsividade, né, da velocidade, enfim, tem uma série de epítetos que a gente poderia dar. O apaixonado, tipo apaixonado, mas consciente ao mesmo tempo, né? Depois a gente foi para o Ivan Karamazov, né, que, como a gente viu, talvez seja o tipo mais complexo, né, e mais característico da própria modernidade, né, mas que também, como nós vimos acho que bastante bem, né, quer dizer, um tipo que também já aponta eminentemente uma consciência da crise, né? O Ivan Karamazov é um racionalista, ele mesmo se considera um euclidiano, né? Um racionalista exacerbado, né? Que vai fazendo ponte com uma série de outros personagens, não só do Dostoiévski, mas de toda a literatura universal, né? Quando a gente está falando de Ivan, foi inevitável a gente se lembrar do Rembrandt, né? Principalmente o Rembrandt, que é um desses personagens fundadores da modernidade. E aí, na aula passada, a gente também procurou, a partir de dois personagens secundários, mas um não tão secundário, porque o Sverdiakov, né, a gente foi vendo, o quarto filho, né? O quarto filho e, ao mesmo tempo, um personagem muito importante, porque é aquele que vive o intelectualismo
moderno do Ivan de uma forma exacerbada e, de certa forma, alienada, né? Assim como também um outro derivativo do Ivan, que falou que são esses tipos derivativos do Ivan, né, que não tem crise, né? Que é o caso do Smerdyakov, que é aquele que executa de acordo com a teoria, né, do Ivan, e o Rakitin, né, que também é um derivativo do Ivan, bem mais ingênuo no sentido, né, e que representa fundamentalmente aquele que tem a crença, né, no humanismo revolucionário, moderno e assim por diante. Então, assim, com esses personagens, a gente mais ou menos, né, cobre todo esse espectro etiológico do que seriam essas patologias da modernidade, né, e que levam fundamentalmente a essa crise, né, essa crise que o Dostoiévski caracteriza nos seus romances, né, e que está no cerne mesmo da sua, da sua filosofia, da sua antropologia, né? E a gente fez isso justamente porque a grande, a grande questão, o grande projeto, né, literário filosófico do Dostoiévski né, uma vez caracterizada, né, a crise da humanidade, né, que, em última análise, leva à sua própria inviabilidade, né, para todo o discurso do Ivan, né, e toda a confissão do Ivan, e depois toda a temática que é genialmente apresentada através da lenda do grande inquisidor, a qual nós também já comentamos, né? O Dostoiévski ele não fica só, como nós vimos na caracterização, né, que poderia levar, inevitavelmente, a um niilismo, que, aliás, era uma filosofia, era uma corrente de pensamento lá, bom dia, tudo bom? Era uma corrente de pensamento muito prevalente, né? Em última análise, levava à inviabilidade, né? Então, ele falava justamente dessa oscilação que cairia patologicamente, seja num idealismo ingênuo, né? De certa forma, anti-antropológico, como seria, digamos assim, esse idealismo humanista, né? Com seus vários aspectos, né? Que vai desde o liberalismo, passando por todas as ideologias ateias, né? O socialismo, o comunismo, o anarquismo e assim por diante, né? Ou então, né? Na sua, tudo bem, bom dia, tudo bom? Ou então, resvalando por uma outra, por a sua oposição, que é o ceticismo mais radical, né? Que se estrutura filosoficamente no niilismo, né? Que é um pouco essa tendência à qual o Ivan acaba ficando mais associado, né? Então, uma vez que toda essa coisa que nós chamamos de humanidade seria algo cronicamente inviável, né? E se Deus existe, é um cara de muito mau gosto, que fica fazendo brincadeiras absurdas conosco, né? A melhor, a mais inteligente postura de um homem inteligente, quer dizer, o Smerdyakov é bom conversar com homens inteligentes, né? Seria devolver o bilhete de entrada. A gente vai percebendo como o Dostoiévski caracteriza, né, através desses personagens, todas as possibilidades dessa humanidade, digamos, desencaminhada e caracterizada fundamentalmente pela desordem patológica. Muito bem, mas além de caracterizar esses tipos, o Dostoiévski também, antes de apontar para uma possível terapêutica, né, para uma possível possibilidade de
de reconstrução dessa humanidade em outras bases, né? E aí nós vamos falar um pouquinho, já começar a falar um pouquinho disso hoje, mas que já está, de certa forma, desenhado em alguns outros personagens, né? Que trazem esse lado propositivo, né? Essa proposta de um humanismo, né? Que não é um humanismo racionalista da modernidade, mas seria um outro tipo de humanismo, que nós já vamos falar mais para diante, né? Uma coisa que é interessante observar na obra do Dostoiévski, de maneira particular aqui nos Irmãos Karamazov, né, aquilo que a gente chamaria de prognóstico. Né? Ou seja, dada essa circunstância, né, e dada a gente, de certa forma, continuar acreditando, né, nessas ideologias, né, continuar acreditando nessas soluções que a modernidade apresenta, né, seja na sua vertente racionalista, seja na sua vertente niilista, seja socialista, o que seja, né, aonde nós iremos chegar. Né? E aqui é importante observar que podemos dizer que na obra do Dostoiévski há um grande interesse da parte dele em explicitar esse prognóstico, né, humanístico, né, que já está também, em certo sentido, influenciado ou marcado por uma perspectiva que a gente chamaria de profética. O próprio Dostoiévski usa esse termo frequentemente, né? Então, ele gosta, em praticamente todos os seus grandes livros, principalmente nos livros que ele escreveu depois da experiência da Sibéria, né? Ele traz personagens que são um pouco representativos dessa perspectiva profética. Ou seja, assim, que rumo estamos tomando, né? E o que podemos esperar para o futuro, né? Seja do ponto de vista dessa etiologia levada até as últimas consequências, e seja, né, na perspectiva de uma possível cura. Depois nós vamos falar dos agentes terapêuticos, né? E aí agem de uma maneira mais concreta, de uma maneira mais positiva, né? Que vai ser a terceira e última parte do nosso curso, onde a gente vai falar sobre o Starets Zosima, sobre o Alyosha e sobre outros personagens também que têm um pouco esse papel, como é o caso do Príncipe Mishkin, do Homem Ridículo, né, do conto do Homem Ridículo, né, e que seriam justamente esses personagens que apontaria para essa dimensão, digamos assim, redentora ou terapêutica dentro desse grande, dessa grande fantasia, como chama assim, não no sentido negativo da palavra, porque até o Dostoiévski gostava dessa palavra, me falar do realismo fantástico, né? Essa fantasia antropológica que ele tem na sua obra. Então, hoje e na próxima aula, a gente vai se deter fundamentalmente dentro dessa perspectiva prognóstica profética. Né? E aí eu tinha indicado para vocês, né, no nosso itinerário aqui de leitura e discussão, um trecho relativamente pequeno, né? São pequenos os trechos em que o Dostoiévski aponta para essa perspectiva prognóstica profética nas suas obras, né? E, claro, a gente não tem a pretensão aqui de elencar todas, mas eu gostaria de dar destaque, claro, em primeiro lugar, porque a gente está tomando como ponto de reflexão, principalmente, a gente está tomando como ponto de reflexão, principalmente, os Irmãos Karamazov, né? Mas depois eu também vou trazer, já para indicando para a próxima aula também, um trecho do Idiota, né? Onde esse prognóstico profético também aparece a partir de um dos personagens secundários mais interessantes do Idiota, que é o Lebediev, né? Que é o intérprete do Apocalipse. Né? É um personagem muito interessante. Né? Mas hoje nós vamos nos deter, fundamentalmente, nesse trecho que eu já tinha anunciado, que é
a caracterização daquilo que Dostoiévski chama de isolamento humano. Ou seja, levada até as últimas consequências, né, essa patologia, né, que se manifesta ideologicamente, seja através do liberalismo, né, e das diversas ideologias características da modernidade, teria como culminância, né, aquilo que, na boca de um personagem, né, que Dostoiévski caracteriza também, um personagem que está numa história dentro de uma história que está dentro de uma outra história. Como se fosse mesmo aquelas matrioscas russas, né, que você vai abrindo e vai saindo bonequinhas cada vez menores. Né? Então, é um pouco esse o recurso que o Dostoiévski utiliza, né? Provavelmente inspirado numa técnica narrativa que foi, se não foi inventada, foi muito bem difundida pelo Cervantes, ao qual Dostoiévski realmente toma como uma referência, junto com a Bíblia, né? Ele fala que os dois livros mais importantes que já foram escritos foram o Novo Testamento, né? Os 4 Evangelhos, e Dom Quixote de la Mancha, exatamente, né? Do Miguel de Cervantes. Né? E no livro do Cervantes, a gente vai observar justamente isso, né? Como o Cervantes se utiliza dessa arte de ficar inserindo histórias dentro de histórias, que o Dostoiévski desenvolve muito bem, principalmente nesse livro Os Irmãos Karamazov. A gente já falou um pouco disso, né? Por exemplo, no conto do Grande Inquisidor, né? E ele insere dentro da narrativa principal. E agora aqui, né, ele ainda vai além, né? Porque nós vamos falar de um personagem que nós conhecemos indiretamente através de um outro personagem, que, por sua vez, está sendo narrado por um outro personagem. Que, por sua vez, remete ao narrador, que também é um personagem dos Irmãos Karamazov. Estou falando, né, desse visitante misterioso, né, que é retratado pelo Starec Zosima através do relato escrito pelo Alyosha, no livro 6, né, dos Irmãos Karamazov, que chama-se Um Monge Russo. Então, depois de ter finalizado o livro 5, né, onde talvez seja um dos pontos culminantes, né, dos Irmãos Karamazov, justamente está lá a confissão do Ivan, né, e a culminância de tudo com a lenda do Grande Inquisidor, que faz com qualquer um que tenha lido esse livro, ao fechar o livro quinto, né, perdeu completamente a fé. Eu acho que é um pouco esse o resultado, né? A gente termina o livro 5, né, concordando com o Ivan e fechou com o Ivan. Né? Agora é só saber quanto nós vamos devolver o nosso bilhete de entrada. Né? E aí, de uma maneira bastante curiosa e bastante provocativa, né, ele interrompe o fluxo narrativo do romance, da linha narrativa central, para fazer uma digressão, né, na qual ele introduz, nesse livro 6, né, logo depois do diálogo que o Alyosha tem com o Ivan, o retorno do Alyosha para o mosteiro, né, e ao retornar para o mosteiro, ele encontra o Starec Zosima, né, proferindo as suas últimas palavras. Né? Ainda que, inclusive, ele o faça de maneira que não dá a mínima pista de que ele vai morrer poucas horas depois. E aí, nesse contexto, né, o Dostoiévski insere uma narrativa, né, um hipertexto, vamos chamar assim, que teria sido escrito pelo Alyosha, onde se conta a biografia desse Starec Zosima. O fluxo narrativo central se interrompe, mais uma vez, para a gente, de repente, mergulhar na história do Starec Zosima. Que nós vamos voltar a ela, oportunamente, nós vamos ter uma aula somente dedicada ao Starec, né? Então, não vou entrar em maiores detalhes aqui, né? Mas porque o interesse aqui justamente dentro dessa história do Starec Zosima, né? O encontro com esta pessoa,
este assassino, que no livro é chamado de Visitante Misterioso, e depois que tem aquele evento em que o Stiles, que ainda não é Stiles, que é um jovem militar, né, que conta a sua história, que teve aquele episódio do irmão, né, só fazendo highlights assim, da história do Stiles, né, um irmão que era um minista, né, empedernido, jovem, né, e de repente se vê acometido de uma tuberculose, né, fatal, né, e passa por um processo de conversão. E a partir disso, esse irmão, né, ex-nihilista, começa a apresentar um discurso totalmente estranho, a ponto de que as pessoas que o conheciam diziam, está louco. Né? E o impacto da doença e da certeza da morte levou esse menino a enlouquecer. Né? Mas as coisas que esse menino fala, rapaz, né, do ponto de vista, digamos assim, filosófico, né, do ponto de vista espiritual, são bastante sensatas, ainda que, no primeiro momento, incompreensíveis. E isso fica guardado na memória do menino que mais tarde vai ser o Starets Soros. Esse é um outro tema que depois, oportunamente, a gente vai voltar, quando falar justamente do itinerário terapêutico, da importância das boas memórias, que são como sementes que ficam depositadas no coração do homem, né, e que, eventualmente, muito tempo depois, podem vir a brotar, podem vir a germinar. Portanto, o Stiles, ao contar sua história, diz que aqueles eventos que ele presenciou nas semanas anteriores à morte do irmão, né, foram esquecidos do ponto de vista da memória cotidiana, mas depois, num momento traumático de crise, renascer. Deixa eu colocar um. Haroldo, por favor. Você está falando do herói. Eu costumo falar demais. O começo, o epígrafe aqui é assim. Em verdade, se o grande trigo caindo na terra não morrer, fica de sorte. Mas se morrer, produz muito fruto. Tem a ver com o que você acaba de falar. E isso daqui é repetido, provavelmente, na história do cara misterioso. E antes, Dostoiévski volta sobre a um grão de trigo que se semeia, né? É uma semente. Pode brotar. Pode não podar, mas Depende das condições. E essas condições, no caso aqui da história do Starets Zosima, é a condição da crise. A história é boba, né? Como ele fala, acontecia muito na época, e continua acontecendo hoje da mesma forma, né? Um jovem, né, se achão, como está na moda hoje em dia falar, né? O cara era um se achão, o Starets Zosima nesse momento é um jovem se achão. Você entende se achão, né? O cara que se acha, o cara que pensa que é mais do que... É que é um termo bem, né, bem gíria, né? Vaidoso. ele acaba de inventar. Claro, eu vivo num ambiente, né, em que essas palavras... E toda semana aparece uma nova que eu tenho necessidade de anotar no caderno, porque... Nossa. Isso, exatamente. O verbete adolescente. E aí, esse cara se apaixona por uma moça, que ele acha que está também perdidamente apaixonado, não está nem aí com o cara, né? Mas o cara é tão vaidoso que ele não percebe que a moça... E, de repente, ele vai fazer uma viagem, quando ele volta, a moça está noiva de um outro cara. E ele se sente profundamente ofendido, onde já se viu, né? Porque aquela moça era para ele, não era para o outro. Né? E aí ele se mete e como naquela época ele fala, né? Chegamos às vias de fato, ou seja, o cara desafia o seu rival, né? Rival só na cabeça dele, porque na verdade o outro cara não tinha nem rival, nem para ela tinha rival nenhum. Enfim, foi um duelo, né? Afinal de contas, ele tem uma honra a defender. E no dia na véspera do duelo, né, ele muito irritado, né, claro, no dia seguinte ele vai se bater em duelo com uma outra pessoa. Aí tem toda uma questão
da psicologia profunda do Dostoiévski, né? Quer dizer, ele está irritado e não sabe por que está irritado, e ele espanca o seu criado, o Afanás. E ele fala assim, não é que não espancasse ele todo dia, ele espancava, né? Só que não do jeito que ele espancou naquela noite. Né? Espancou de uma maneira mais espancatória. E aí, no dia seguinte, quando ele levanta, bem antes do horário mesmo marcado para o duelo, e tem alguma coisa que está, enfim, incomodando profundamente aquele rapaz. E ele começa a fazer uma reflexão. Será que é porque eu estou com medo do duelo? Não estou com medo do duelo, porque eu fui preparado a vida inteira para militar, né, para enfrentar situações como essa. Estou com medo da morte? Não é bem exatamente medo. Depois ele chega à conclusão de que o que está incomodando ele profundamente é o fato de ele ter espancado o criado na noite anterior. E aí, a tal da semente, que estava enterrada e morta, pronto, porque ele se lembra do irmão que, depois da conversão, teria dito para os criados da casa, da fazenda, pedia perdão, ele pedia perdão para tudo, né? Inclusive para os pássaros. Pedia perdão aos criados, porque ele sempre tinha tratado muito mal os criados. E ele se pergunta, por que preciso haver criados? Eu quero ser o criado de vocês. E o rapaz, o Starets Osman, não sabe por quê, nem como, essa memória lhe volta. E nesse momento ele sente uma profunda vergonha. E é a bonita cena, né? Porque neste momento está despontando o sol. Uma imagem muito icônica, muito bonita, né? O sol nascendo, e ele vendo isso da janela, né? Como a natureza é bela, como o mundo é bom, apesar de tudo, e como ele podia estar tão estragado. E ele começa a perguntar, e agora? Eu vou ainda dar um tiro num cara que é inocente? Porque nesse momento cai a consciência do cara, cai a ficha do cara. Outro termo, a ficha do telefone que cai a ligação completa. Antigamente, quando eu tinha a ficha. Isso nem meus filhos entendem. Cai ficha, a pessoa não entende. Aqui todo mundo entende. Aqui já tem uma idade. Né? Maior de 18. Então cai a ficha do Starets, né? E ele percebe o absurdo, né? Que a vaidade, que o orgulho, né? Que a soberba havia me colocado. E aí tem ele vai lá primeiro ele pede desculpas ao Sérgio, que fica totalmente desconcertado, porque sou um criado, sou um Sérgio, estou acostumado a apanhar, né? Nada mais normal do que isso. Então, ele se emociona, ele se desconcerta com a atitude, que ele se curva até o chão para pedir desculpas ao criado. E, ao chegar lá no lugar marcado para o duelo, no meio do bosque, ele permite com que o outro dê o primeiro tiro. Duelo não é duelo de Velho Oeste, é de Bang Bang, né? Que vai dar, fica de costas, não. As pessoas ficavam uma de frente para a outra, 12 passos, né? E era sorteado quem daria o primeiro tiro. Né? Ou então, alguém poderia sugerir, no caso ele é militar, se esperaria que teria uma atitude honrosa, você dá o primeiro tiro. E assim foi dado o privilégio do tiro para o rival dele, que, graças a Deus, erra o tiro, passa só de raspão, aquela coisa toda, ele pega a arma dele, está e joga no meio do bosque, dizendo, graças a Deus que você não matou o homem, e ainda bem que eu me dei conta da besteira que estava fazendo ao vir aqui hoje te desafiar para o duelo, estava totalmente desconcertado. A partir desse momento, né, uma conversão semelhante ao que havia acontecido com o irmão lá atrás, acontece com o Starets. Né? E nesse momento, então, muitas das palavras que o irmão havia pronunciado começam a ser pronunciadas por esse rapaz. E essas palavras são importantes, né? Porque, em primeiro lugar,
acho que tem algumas ideias que vão ser aqui centrais e que vão, inclusive, provocar, né, a reflexão por parte do visitante misterioso. A primeira delas é o seguinte: o paraíso é aqui. Olha só o contraponto que ele está fazendo com todo o discurso do Ivan, elaborado genialmente no livro anterior. Ou seja, isso aqui, na verdade, é um inferno. Isso aqui é o caos. Isso aqui é a desordem, que não tem a mínima possibilidade de escapatória, a não ser devolvendo o bilhete de entrada. E, de repente, aparece algo totalmente paradoxal. O paraíso existe e é aqui. É só a gente querer e ele acontece. E como é que a gente pode querer esse paraíso? A partir do momento em que a gente rompe com a lógica do egoísmo para viver a lógica do amor ativo. Conceito esse do amor ativo que já foi colocado lá atrás, né, na primeira vez que o Starets aparece. Para as mulheres sem fé, para a dona Coca-Cola. Pois bem, aquilo soa absolutamente insólito, né, para uma sociedade que começa a achar que o tal do cara enlouqueceu. Mas é um louco simpático. Né? Um louco, inclusive, que começa a ser convidado para os jantarzinhos, para as festinhas chiques, elegantes que acontecem naquela cidade, porque ele se torna um tipo curioso, uma espécie de erudito. É uma palavra que a gente já falou também aqui na semana passada, né? Uma espécie de mistura de louco, mendigo e santo. Né? Pois bem, então, o Starets, nesse momento, começa a aparecer como uma espécie de erudito. Inclusive, a decisão dele de deixar as armas, né? Deixar o exército, entrar para o mosteiro, ser monge e assim por diante. Né? E uma série de outras ideias, que depois a gente vai voltar, quando eu vou falar sobre a questão terapêutica, né? Mas que eu preciso mencionar, para entender por que essas palavras repercutiram neste visitante misterioso, cujo discurso, para nós, é importante aqui hoje. Primeiro é isso, que o paraíso é aqui, basta a gente querer. E significa uma metanoia, uma inversão, uma conversão da atitude vital predominante na sociedade, que, uma vez convertida, permite transformar o caos, o inferno, no paraíso, no reino de Deus. Primeira coisa. Segunda ideia central que chama a atenção de todos lá é: todos nós somos culpados pelos pecados de todos. Ao invés de ficarmos uns culpando os outros, devemos tomar a culpa. Quer dizer, se alguém comete um pecado, se alguém comete um crime, é óbvio que a pessoa que cometeu o crime é culpada. Mas cada um de nós, de alguma maneira, também somos culpados. Essa ideia tem no outro livro. Em todos os livros. Tem uma coisa bem forte no livro dele. Tem todos os livros. Tem, né? Mas é aqui, nos Irmãos Karamazov, onde ele mais desenvolve e mais amplifica essa ideia. Né? Essa ideia já vem percebida do Dostoiévski muito tempo antes, desde a experiência com a Sibéria. Né? Mas que ele vai agora desenvolver de uma maneira muito mais ampla e profunda. Ou seja, todos nós somos culpados. E eu mais do que todos. Né? Porque se eu fosse melhor do que eu sou, muitos dos crimes que foram cometidos, talvez não tivessem sido. Tem a questão da semente. Que tipo de semente eu jogo? Né? Ele fala, né, no discurso, numa das partes do discurso do Starets Osman, né, ele diz para os monges lá iranianos, fazendo inclusive o contraponto ao discurso de Ivan. Prestem muita atenção às crianças, porque eles são um campo não cultivado.
A coisa mais importante da vida é estar atento ao que nós transmitimos às crianças. Exatamente o contrário daquilo que o Ivan está falando, né? Porque a maior forma de crueldade justamente é a perseguição e a crueldade com relação às crianças. E ele chega a tal nível de delicadeza que ele fala assim, uma pessoa que está irritada, mal-humorada, com maus sentimentos, passa ao lado de uma criança, mesmo sem dizer nada, e lançou, sem querer, a semente do mal. Então, olha só a nossa responsabilidade. Pois bem, o que vai acontecer é que essa mudança, essa metanoia do então jovenzinho Starets Oswald, que ainda não é Starets, está longe de ser Starets, né? Chama a atenção de um senhor já maduro, mais de 50 anos, jovem maduro, jovem maduro, ou maduro jovem, né? Que começa a olhar com particular interesse, né? As ideias, né? E alguma coisa, como ele mesmo depois confessa para os caras, né? Que alguma coisa fez com que iluminasse algo nele. E esse cara, então, começa a frequentar periodicamente, ou cotidianamente, todas as tardes, ele vai para bater papo com os Salles. E o Salles se sente, contando na sua narrativa, sente que tem alguma coisa de misterioso, tem alguma coisa como se esse senhor tivesse algo a dizer, mas que não diz. E assim vão se sucedendo e vão se trocando ideias. E ele fala assim, olha, já essa ideia, né, do paraíso na Terra, eu concordo plenamente. O paraíso a gente pode entrar no paraíso, pode viver no paraíso se a gente quiser. Basta a gente fazer aquilo que tem que ser feito. E o Starks vai ficando cada vez mais intrigado. Está sentindo que tem alguma coisa aí. A mesma questão com relação a essa ideia de que todos nós somos culpados pelos pecados de todos e tal, tal. Pois bem, e aí essas conversas vão se delineando e, como derivativo dessas ideias que são mais assim, evocativas por parte dos Starks, que de certa forma repercutem as ideias que ele já tinha ouvido lá atrás, na infância do irmão, acabam suscitando no visitante misterioso uma reflexão mais profunda e mais ampliada que deriva dessas ideias. E aí que a gente começa a entrar fundamentalmente, né, na lógica. Quer dizer, é o que ele fala. O paraíso, ele pode ser, ele será inevitavelmente, mas antes é preciso que a gente passe por muita coisa. E aqui chegamos no ponto central, né, da nossa reflexão de hoje. Né? Que coisa é essa que a gente precisa passar antes para que finalmente a gente se tome consciência e passe a viver de uma maneira, podemos dizer assim, eminentemente humana, eminentemente saudável, né? Existencialmente saudável. E é exatamente esse o trecho que eu queria ler para vocês. É um pouco longo, mas acho que é muito... É na página 414. Ele diz assim, no segundo parágrafo, ele diz assim, ele me ouviu, olhando-me de um jeito agradável. Um cara misterioso em relação aos Tales. Tudo isso, diz ele, é extraordinariamente curioso. Ainda virei outras vezes à sua casa. E desde então, passou a me visitar quase todas as tardes. E teríamos nos tornado muito amigos se ele tivesse me falado também a seu respeito. Mas de si quase não dizia uma palavra e continuava a me inquirir a meu respeito. Apesar disso, gostei muito dele. Me confiei absolutamente todos os meus sentimentos.
Porque, penso assim, para que preciso do segredo dele? Ele mesmo, sem isso, percebo que é um homem justo. Além disso, é um homem muito sério e de idade diferente da minha. Mas me visita a um jovem e não me menospreza. Muita coisa útil aprendi com ele, pois era um homem de grande inteligência. E aí vem um ensinamento desse homem. Há muito venho pensando, diz-me de repente, que a vida é um paraíso. E acrescenta de súbito. Só nisso tenho pensado. Olha-me e sorri. Disto estou mais convencido que o senhor. Depois saberá por quê. Eu o escuto e penso cá comigo. Na certa, ele está querendo me revelar alguma coisa. O paraíso, diz, está oculto em cada um de nós. Agora mesmo está oculto aqui dentro de mim. E se amanhã eu quiser, ele começará efetivamente para mim e já pelo resto da minha vida. Observa, fala com enternecimento e me olha com um ar misterioso, como se me interrogasse. E quanto ao fato de cada homem, continua ele, é culpado por tudo e por todos, além de seus pecados, o que o senhor julgou de forma absolutamente correta é até admirável como, de repente, o senhor conseguiu abranger com tamanha amplitude todos esses pensamentos. Em verdade, é certo que quando os homens compreenderem essa ideia, chegará para eles o reino dos céus, não mais em sonhos, e sim em realidade. Mas, quando, exclamei incontinente e com amargor, quando isso vai acontecer? E será que algum dia vai acontecer? Isso não é apenas um sonho? Veja só, dizer, o senhor não acredita. Prega e pessoalmente não acredita. Saiba que esse sonho, como o senhor diz, acontecerá sem dúvida. Acredite nisso. Só que não agora, porque para toda ação existe uma lei. É uma questão espiritual, psicológica. Para refazer o mundo de maneira nova, é preciso que os próprios homens enveredem psicologicamente por outro caminho. Isso aqui é central. A fraternidade não chegará antes que o Senhor se torne irmão de fato de toda e qualquer pessoa. Nunca os homens, levados por nenhuma ciência e nenhuma vantagem, serão capazes de dividir pacificamente suas propriedades e seus direitos com os outros. Tudo será pouco para cada um deles e todos irão queixar-se, invejar e exterminar uns aos outros. O Senhor pergunta quando isso vai acontecer. Acontecerá, mas antes deve concluir-se o período do isolamento humano. Esse isolamento está grifado em militar. Essa é a ideia central. Primeiro, é preciso concluir-se o período do isolamento humano. Isolamento é esse período. É aquele que hoje reina em toda parte, e sobretudo em nosso século. Mas ainda não se concluiu inteiramente. Nem chegou a sua hora. Enquanto, hoje em dia, qualquer um procura dar mais destaque à sua própria personalidade. Deseja experimentar em si mesmo a plenitude da vida. E, no entanto, em vez da plenitude da vida, todos os seus esforços resultam apenas no pleno suicídio. Pois ele acaba caindo no pleno isolamento em vez de alcançar a plena determinação de sua essência. Pois em nosso século, todos se dividiram em unidades. Cada um se isola em sua toca. Cada um se afasta do outro. Esconde-se. Esconde o que possui e termina ele mesmo por afastar-se das pessoas e afastá-las de si mesmo. Acumula a riqueza isoladamente e pensa, como hoje sou forte e como sou abastado. Mas o louco nem sabe que quanto mais acumula, mais mergulha em sua loucura suicida. Porque se acostumou a esperar unicamente de si e separou-se do todo como unidade. Acostumou sua alma a não acreditar na ajuda dos homens, nos homens e na humanidade. E não faz senão tremer diante do fato de que desaparecerão o seu dinheiro e os direitos que adquiriu. Hoje, em toda parte, a inteligência humana zomba ao negar-se a compreender que a verdadeira garantia da pessoa
não está em seu esforço pessoal isolado, mas na unidade geral dos homens. Contudo, é inevitável que também chegue um momento desse isolamento terrível. E todos compreenderão de uma vez como se separaram um dos outros de forma antinatural. Essa já será uma tendência da época. E eles ficarão surpresos por terem passado tanto tempo nas trevas, sem enxergar a luz. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. Mas até esse dia é necessário proteger de quando em quando o estandarte a despeito de tudo. O homem deve, ainda que individualmente, dar exemplo e tirar a alma do isolamento para realizar a proeza de um convívio fraternal, mesmo que o faça na condição de indóbito. Isto para que não morra a grande ideia. Tem mais coisa aqui, mas acho que o essencial está muito bem colocado nessa página. É muito bom ver como o Dostoiévski escreve umas coisas dessas, né? Tipo assim, é muito inspirado, né? Não, mas assim, a vida dele, a vida que ele tinha. Não, mas Você está Só porque ele era você tá perto do esquemão dele? não, eu Mas eu acho que, apesar da falta Sim. mas assim, é muito inspirado o que ele escreve, né? Mas eu lembro que ele, na Fátima, veio de uma aula e ela conta que o pai dele foi médico lá no hospital que a Cisarina fez, e eles moravam numa parte mais baixa que a janela dava para a rua. E ele, jovenzinho, ficava estudando lá, estudou engenharia, coisa, né? Ele gostava. Mas E aí não ouvindo gostava. aquele- O pai obrigou ele a estudar engenharia, né? aquele monte de pessoas sofrendo, onde É a memória, né? aquele monte, todo aquele Exatamente. sofrimento, aquelas pessoas são péssimas de doença, de Mas falta a gente de sofrendo todo dia. Não, mas era que era criança, né, vendo aquilo, aquilo marcou. Eu acho. Sim, é a tal da semente, que pode germinar ou não. No caso dele, as condições. Uma sensibilidade, tá? Sim. O que você acha, Rafael? Aqui. Sobre isso, sobre a inspiração do Dostoiévski. Não, mas eu acho que a pergunta não corresponde a ele. Não? Para mim é evidente que o cara foi inspirado. Foi inspirado, tá? Pô, Ok. eu não sei como é que você pergunta. Não, isso que eu queria saber. Tanto que essa ideia, ele fala assim, você com um sentimento passa diante do criança. O que eu digo é que tem bilhões de pessoas na mesma circunstância que nós temos. Isso que eu vou falar, exatamente. Então, Só que o Dostoiévski não tem muito, né? então, como é que surge esse cara? Porque surge esse cara porque alguém chegou nele e falou. É que nem o Romário. Como é que surgiu o Romário? Vai lá. Alguém chega e fala, vai lá. Então, alguém chegou e colocou alguma coisa nesse cara. Não é possível como o cara se dele. Agora, eu O queria problema é insistir. esse. Você fala esse negócio, é chinês. Pô, chinês não, porque daqui a pouco todo mundo vai estar falando chinês. Era É turco esse negócio. Tem que entender isso aqui. O que esse cara está falando? Aí, se você pega depois, né? Fala ali na 426, quando eu anotar ali, 426. Quando ele começa a falar os trechos do 425, 426, trechos das palestras. Aí ele começa a falar, Deus em um. O que é? O espírito científico, e o que no fundo assim, agora é o Sósima pensando em tudo isso. Tudo que aconteceu com a vida dele. E refletindo, ele diz, bom, do que se trata? Você está no meio do momento histórico e você tem duas cosmovisões. Ou você olha, do ponto de vista, vamos chamar assim, feminista, científico, nacional, ou você olha do ponto de vista do Estado do Aliocha. E aí ele volta outra vez para o isolamento. Volta para o lado. E o problema é o problema do isolamento. E o problema do isolamento só se resolve na hora que cada um decidir entregar seus objetivos. Porque assim, tá, se você fizer isso, tem próximo. Que algum cara fala também, não. Mesmo que você seja um neurótico, você vai tomar uma atitude que não vai resolver o problema do mundo, que
que ele não vai resolver o problema do Brasil, que ele não vai resolver problema nenhum, só vai resolver a luta de Deus e o diabo dentro do meu coração. Para focar aqui, tá louco. Porque o visitante misterioso, ele não contou, mas assim, ele volta, depois que conta tudo, depois que transforma o Sosman, depois que ele diz que vai confessar, chega à noite, meia-noite, outra vez, na casa do nosso, e foi para matá-lo. O visitante misterioso ia matar o Sosman. E aí ele diz, Deus triunfou no meu coração. Eu cheguei lá para te matar. Não te matei. Esse misterioso é real, é o que se passa hoje. Lembrando que esse visitante misterioso, o que ele queria confessar, quem já leu, deve se lembrar, é que ele, movido por ciúmes, né, da mesma forma que o próprio Stark, né, que tinha entrado no duelo por causa dos ciúmes, ele, movido por ciúmes, tinha matado a mulher que não quis ficar com ele. Só que esse crime aconteceu de forma passional, porém, sem deixar nenhuma pista. Deixou para o criado. Isso. E incriminou uma outra pessoa, né, que acabou morrendo, né, não diretamente por causa do suposto assassinato, mas porque talvez com o choque, né, de se ver envolvido num processo e tal, acabou ficando muito doente e morreu. Né? E esse cara, o visitante misterioso, né, se viu de repente totalmente safo. Ele cometeu um crime passional e não deixou nenhuma prova. Ou seja, é aquela coisa, que é uma coisa que... dinheiro da conta. Exatamente. O crime, tal como ele conta, O crime perfeito. é praticamente análogo ao assassinato do Pietro. E aí, a grande questão que persegue o Dostoiévski, e ele reformula isso várias vezes em todas as obras, começando pelo Crime e Castigo, que é a primeira obra em que ele mostra a questão do crime perfeito, é o seguinte: se eu cometo um crime, em nome de que é que seja, se eu cometo um crime, mas ninguém é testemunha desse crime, e não tem a mínima chance de alguém descobrir que fui eu o criminoso, como é que eu lidaria com isso? É o caso desse visitante. Então, assim, a grande questão que está sendo colocada aqui é eu diante da minha consciência. Eu diante da minha consciência. Olha que fez agora, eu lembrei, né, uma professora, bastante traidora, aliás, ficou bastante conhecida por isso, quando ela foi até comentar essas reuniões acadêmicas, né? Voltou para o estudo do século XV, ela resumiu a preocupação dele assim, mas ela não está preocupada com a salvação da alma. Uma coisa assim, isso é menos importante. Isso é uma bobagem. Que você está preocupado com o inferno, que só não vai para o inferno, né? Que bobagem. Então, eu não saberia nem como entrar para ler, para entender o que é todo esse universo medieval e do Renascimento, que ainda sobrevive, né? Como sabia Dostoiévski. E olhando agora isso, né? Estão vendo aí desse texto do Dostoiévski, uma coisa de você pensar lá no mundo, não, é agora. Ou eu vou deixar isso me perturbar agora? É essa a preocupação. Não eram tão tontos de ficar imaginando, né? Não, é o que eles têm no dia a dia, que são preocupados, que tem que ser aqui. A tese, Ana, é exatamente essa do Dostoiévski. E acho que toda a obra dele vai em torno de uma questão que é eminentemente uma questão que ele analisa de um ponto de vista quase científico, usando a literatura como laboratório. A culpa, e, portanto, a consciência, é uma construção judaico-cristã incutida
na psique das pessoas como uma forma de controle e domínio social, ou ela é algo ontológico. Ela é algo que faz parte da natureza humana e mais, né? É exatamente a culpa ou a consciência que nos faz humanos. E quando eu quero eliminar a culpa, eliminar a consciência, justificando qualquer outra coisa, do ponto de vista científico, do ponto de vista orgânico, fisiológico, social, cultural, e assim por diante, na melhor das boas intenções, eu estou simplesmente esvaziando o humano daquilo que tem de mais essencial, né? Que é a sua consciência. Então, assim, ele é obcecado por isso. De maneira que, assim, ele já viu isso na prisão. Primeira vez que ele se depara com isso, né, e que para ele foi uma experiência interpelativa e conversora. Porque o Dostoiévski, até ir para a prisão, né, ele, imbuído das ideias liberais, socialistas, em vigor da época, diz assim, as pessoas cometem crimes porque elas são levadas a isso em função das injustiças sociais. Ele nunca deixou de acreditar nisso. Sabe que esse fator social é determinante. No entanto, ele não é essencial. Porque quando ele estava lá com os presos, Mujik, os assassinos, e assim por diante, eles percebiam que aquelas pessoas haviam cometido crimes. Né? E quando ele tentava dizer para as pessoas, acalmar a consciência dele, dizendo assim, você fez isso porque você era pobre, você fez isso porque você foi espancado quando era pequeno, você tem lá, tal, eu assim, por favor, não. Fulano de tal, que é da minha aldeia, teve uma vida pior que a minha. E, no entanto, o cara é virtuoso. Ele nunca matou ninguém. Esse é o Vivan, né? Hoje, sim. Hoje, pequenos delitos sem explicação. Sim. Sim. Então, a questão é a seguinte, em última análise, o que chocou Dostoiévski na prisão é que os prisioneiros, em nenhum momento, eles se questionavam a culpa que tinham. Teve gente que cometeu coisas bárbaras. Né? Não tinha problema em dizer assim, não, sim, eu sou um assassino. Não tinha uma elaboração intelectual que justificasse aquilo lá. Os caras estavam, em certo sentido, em paz com a sua própria consciência, ainda que a consciência os acusava. E alguns, inclusive, nem estavam arrependidos. É uma outra questão. Porque consciência não significa necessariamente arrependimento. Arrependimento é outro momento. O problema está na consciência. Dá um depoimento, pessoal. Claro. Depois a Leda fala. Não, depois ela levantou a mão, mas dá um depoimento pessoal. Ele precisa dar um depoimento pessoal. Né? Eu dar um depoimento pessoal. Então, o que é perturbador, faz mais ou menos 25 anos que eu trabalho a questão da consciência através dos processos que eu fui escrevendo. Né? Diferente desse cara que só não se sabe bem o que então, eu já traí a causa há muito tempo. mas eu ainda tenho estou vendo manuscritos do século XVIII. Ele insiste. Criminais. Então, processos criminais, né? Eu estudo a questão da consciência, a consciência do juiz, a consciência do réu, a consciência da vítima, né? E etc. Né? E trabalho com autores de teologia moral. Naquela época eram os caras que trabalhavam na questão da consciência. Mas o depoimento consiste no seguinte: até agora, eu vou ter que dar num congresso daqui a pouco, semana que vem, então eu tinha que gastar 20 minutos que me dão para falar, eu tinha que falar durante 15 minutos o que é a consciência. Porque assim, ninguém mais sabe
que diabo que eu estou falando? Quando é a coisa mais simples do mundo para os caras do século XIX. Eu não vou ficar agora, então o que é? Então, mas é assim, o que a mim me perturba é a dificuldade de dizer, eu falo com historiadores, todo mundo fica falando, bom, mas o que você está falando? Então, alguns falam, a consciência é um invento judaico-cristão. Eu falo, não, cara, não tem nada a ver com isso. Outros falam, a consciência coletiva, a consciência de classe. Não, cara, não é isso. Outros falam, a consciência, vamos chamar assim, como se fosse um fantasminha, que está aqui, que perturba de vez em quando. Então, é essa a questão do nosso universo. Só que o cara está dizendo, ó, se não se perceber isso, cada vez vamos nos isolar mais. Porque, de fato, isso é o meu pensamento, né? Se eu não reconheço que eu tenho consciência, eu sou capaz de dizer, fiz certo, fiz errado, pedir perdão, ou falar, está tudo certo, não tem problema. Se eu não tenho essa capacidade, eu estou isolado em mim mesmo, estou me lixando com o resto do mundo, esse é o problema. A fase do isolamento que você está falando não vai acabar tão rápido, não. Porque estamos no século XXI e é muito difícil falar, pelo menos no mundo acadêmico, de uma questão tão simples que qualquer criança percebe. Porque a partir do momento que tem 8, 10 anos, a criança ela entra em choque consigo mesma. Já começa a inventar mentiras. Né? Você fala assim, não, agora. Como é que a gente tem que perder? Porque no fundo é isso. Olha para as crianças. Olha para as crianças. Se a gente não der essa atenção, vamos criando monstrinhos que não tem noção de que aconteceu. Mas, enfim, essa era o que me perturba. Fala, né? Eu acredito que tinha algo que era além, né? Que é o sobrenatural, que a gente não entra nessa questão. Sobrenatural, da espiritualidade, que é algo que toca você e que você quer, às vezes, uma explicação. E às vezes não vai ter uma explicação lógica. Né? De você colocar seu joelho no chão e pedir para alguém, ou então da sua própria ação ali, tipo, você fala assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ir lá e pedir perdão para tal pessoa, mas tem algo aqui dentro muito forte que me incomoda. Né? E talvez a gente vai se conectando, vai se desconectando dessa dimensão espiritual e a gente não consegue entender. Dá um nó na nossa cabeça mesmo, como que é que ele consegue fazer isso? Né? Porque não é uma dimensão palpável. Euclidiana. Né? É a quarta dimensão que o Ivan fala. Né? Então, assim, ir para um outro nível. Coisas que você não consegue fazer, entender e se permitir. Né? Eu tenho uma natureza ruim, tem algo em mim que eu não gosto muito, mas eu preciso dessa semente que passa a brotar. Tem algo que está morto dentro de mim. Né? O meu egoísmo, a minha vaidade. Mas eu preciso entrar em contato comigo. Basta você pegar uma criança pequena, coloca 2 para brincar, e o brinquedo é meu, eu não vou dividir. Eu se convencê-la que ela precisa dividir, então isso é da natureza humana. É da natureza humana. Você vê. Isso. E ele entra em contato com tudo isso. Quando eu leio esse livro e quando eu vi essa parte, foi a parte que eu mais gostei, né, também. Ele entra em contato com esse humano que ele não gosta muito, e aí ele pega, por uma questão da espiritualidade dele, judaico-cristã, e ele mescla isso, e talvez a gente não consiga entender como ele escreve isso, porque ele não está nessa dimensão só, está em outra. Quando eu li, eu pensei, cara, esse cara foi para outra dimensão. Transcendeu. Ele transcendeu. Então, acho que às vezes a gente fica muito preso, né? Fica muito preso aqui. Quando você ficar preso aqui nessa matéria, você não vai conseguir
Se você for uma outra dimensão, você consiga. Só um detalhe, é o seguinte, isso que você falou é muito importante, eu queria complementar, porque o Dostoiévski fala assim, em algum outro, aliás, em vários momentos da obra dele, fala assim, é que os racionalistas dizem, amar ao próximo não é natural. Porque você não vai ver as pessoas naturalmente amando umas às outras. Não vão dividir a propriedade. Não vão dividir a propriedade. Não vão dividir a boneca. Não, essa boneca aqui é minha. Eu lembro, até hoje eu tenho um filminho, eu estava filmando um aniversário da minha terceira filha, da Mariana. Tal. Eu estava lá, ela e as amiguinhas. Ela devia ter uns 4, 5 anos. E aí, uma amiguinha pegou uma boneca dela, que ela tinha estava jogada e tal. E eu estava filmando. E aí é interessante que a gente mostra esse filme para eles, eles morrem de rir. Dá uma certa vergonha, né? A menina chegou para ela e falou assim, Mari, você me empresta a sua boneca? Quando ela viu, ela disse, eu ia usar. Com 4 anos de idade. A boneca estava jogada. Na hora que a outra pegou, eu falei, eu ia usar. Né? Então, assim, é isso mesmo. Por isso que o Dostoiévski fala assim, amar ao próximo e dividir, doar-se, não é natural, é sobrenatural. Portanto, se a gente insistir em cima de uma naturalidade racional e científica, nós vamos criar o reino de Deus na Terra, na verdade, o que a gente vai conseguir fazer é levar até as últimas consequências esse isolamento e o amor ao próximo, que é a bandeira da igualdade, liberdade e fraternidade, nos levará a uns matarmos os outros. O amor natural leva necessariamente ao ódio. Essa é a grande ideia. Só. E depois tinha gente que tinha levantado a mão. Depois você, depois o Marcelo. Desde o início, quando você estava lendo, eu me lembrei daquela passagem bíblica, quando Jesus fala, assim, olha, sua mãe, seus irmãos estão aí fora, não conseguem entrar, mas ele fala, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? Então, é essa noção de que somos todos, na verdade, filhos de Deus, se somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Mas é difícil. Não dá. Quando devolve o dinheiro, gente, eu não quero tanta família assim, né? Mas é essa ideia que, assim, se tem uma pessoa que sofre muito, eu sou responsável por aquele sofrimento. Basta que um sofra. Basta que um sofra. Né? Agora, eu acho. Você começou a falar de consciência, nossa, eu tentei. Nossa, um conceito de consciência, eu acho que. Você quer um conceito do rápido? Não, rápido, mas não agora. Mas quando você me perguntou o que é felicidade no bate-pronto, eu soube responder. Mas você não é escorpião, eu sim. Então, mas eu acho que faz parte dessa natureza, da nossa natureza. Eu estava, prestando consciência, assim, a nossa ética interna, uma série de coisas, mas eu falei, não, chega aqui, não é por aí. Mas eu acho que é próprio do humano ter este incômodo quando algo nos atinge. Eu não consigo dar um conceito. Não, de onde que vem isso? O que é isso? Que incômodo eu acho que faz parte dessa natureza. A Mariana, que eu conheço desde pequenininha, ela, a gente é assim. Não, isso aqui é meu. Por que eu vou me incomodar se eu não estou te dando? Eu não vou te dar, tá? Não vou te dar. E aí eu vou ter um incômodo porque eu não estou te dando, porque eu sou egoísta. Eu sou egoísta. E é bom. Ou não? Depende. Mas é a natureza. Mas é o que ele falou, porque senão a gente não chega até o fim. Se é para ser naturalmente natural, se o único que o homem tem é natureza, então
Não, mas tem o bom e o Já, mal. já te vi, Mônica, já vou te chamar aí. Tem o bom e o mal. É o bom e o mal. Então, bom é eu ficar bom meu. É bom. Não, não depende de cada um. Agora que está aqui ela, então, os espanhóis chegamos e matamos mais da metade, porque era bom. Porque os Em nome espanhóis, da fé, hein? os espanhóis achávamos que era muito bom. Aí eles falavam, não, não é bem assim. O problema deles. A gente chegou e ganhou. E fizemos muito bem. Ou não? Que não. Ele está dando o nome da mensagem. Ele está dando o nome da mensagem. Entonces, por ello, seguiríamos hablar con Dios. Y qué bueno que nos hicieron una catedral, que qué bueno que masacraron, porque somos católicos, tenemos moral, hay gente que lo acredita. Eu estava ouvindo essas falas inspiradas, né? Eu voltei na fala inicial do Licurgo, né? Quando ele falou essa questão de Dostoiévski, como é que sou isso e tal. Sempre me sensibiliza muito a ver os clássicos. Eu sempre fico assim, muito impressionado daquele momento que a pessoa pensou isso. Até porque eu sempre fico imaginando assim, a gente tem tanto acesso à informação, estamos aqui reunidos, internet, tem gente ali falando, a informação chega tanto, eu sempre me impressiona muito como essas pessoas pensaram isso num dado momento. Mas eu estava pensando sobre essa questão, é porque eu acho que ele resgata muito a questão que o Dante fala muito dessa coisa da saúde existencial, né? Aquilo que é uma coisa muito existencial, eu acho que ela é atemporal mesmo, né? E eu acho que tem uma atemporalidade nessa questão existencial que recorre um pouco na consciência. Eu lembrei quando o Rafael falou de uma história, tem uma passagem, já tem um momento, talvez, antes de pastor falar isso, tal, na minha formação, que nada passou por isso, tinha uma formação médica, acho interessante, eu tinha um professor de cirurgia, ele fazia um evento que ele pedia para a gente, quando o aluno não repetia, não conta isso não, só para fazer, que ele chegava, o seguinte, ele num dado momento, a gente estava aqui um aluno de cirurgia, e pouco, aquela coisa me assustava, tremendo, ele terminava uma cirurgia, a gente auxiliando, então agora vamos chamar ele agora, vai ter uma outra cirurgia, uma vez meio rápido, vamos fazer o seguinte, não precisa esterilizar o material não, vamos usar esse que a gente usou no outro aqui, a gente passa uma linha, faz um negócio tal. Aí falava um negócio, todo mundo ficava assim, aí tinha alguns que ficavam de uma cara meio assustado, falava, não, tá bom, professor, então a gente vai, eu vou falar, isso, professor, aí a gente começa, aí depois que chega a situação, eu falo, né, é óbvio, isso é uma brincadeira, mas onde eu quero chegar nisso? Isso é um retrato da vida. Vocês, na vida profissional de vocês, não separam da situação, só você sabe se você contaminou ali ou não. Só você sabe se vai ter algum problema ou não. E o que vai acontecer, só você vai saber. Ninguém vai descobrir se for ou não. E aí, exatamente. E essa questão que você o seu Deus, ou aquilo que você resgata, é justamente esse resgate que transcende esse resgate que é sua. É o resgate do que quando o Dante falou essa brincadeira de que eu larguei a causa, eu lembrei de uma frase que é quando me contaram, me imputaram como se fosse um psicanalista, que é aquela coisa que a única coisa que o herói não pode trair é a sua própria história, são seus próprios valores, seus próprios princípios. Pode, hoje pode. Para que você seja herói de você mesmo. Hoje pode, cara. As narrativas. Exatamente. Só que aí, hoje em dia, narrativas quebram isso. Nós já chegamos lá. Exatamente. Um isolamento radical. É o isolamento radical, é Mas eu mesmo. acho que chega. É justamente esse conflito que o professor me jogou lá, é o conflito da vida inteira. Né? Quer dizer, assim, então, assim, só tem que ir aqui para saber se eu vou contaminar o que eu faço. E aí você vê, né, como você está falando dessa questão, como a Vera está cobrando um conceito de consciência que o Rafa se nega a dar, e que o próprio Dostoiévski também se negou. Aí, ó. Por quê? Ele falou assim, isso da consciência só é possível narrar. Só é possível narrar. Então, ele inventa um personagem que muito bem pode ter existido e que existe, em que acontece uma situação em que, assim, ele não precisa dar satisfação para nada nem para ninguém. Depois de 20 anos que a coisa já tinha acontecido, o cara não consegue viver. Não consegue amar, não consegue olhar os filhos. Exatamente.
O cara que ganhou o Tour de France 6 vezes teve o mesmo problema. Armstrong, não sei Aquele nem. que Sim, sim. Teve o mesmo problema. O cara dopou, não pegaram, ganhou 6 ou 7 vezes. Ele não conseguia viver com a sua consciência. Não conseguia olhar para os filhos. Não conseguia falar para os filhos, não é para mentir. Aí o cara foi e se acusou publicamente. Isso é história real. O cara foi e se acusou. E o pessoal não acreditava. Pois bem, o que é consciência? São essas histórias. São essas histórias. Eu só vou dar para o Marcelo, depois a Mônica. Rapidinho. Eu fiquei pensando nesse assunto de ética, consciência, porque antes de criar uma Vocês ficaram perdidos. Como todo bom alemão, né? pretensiosamente tentou, né, criar uma ética universal, né, dizendo que se você tem motivo para esconder isso, É então isso, às vezes motivo que você não tem para fazer, né? É exatamente isso que ele está discutindo aqui. Quer dizer, o Kant, de certa forma, representa um pouco a lógica ivanesca. Né? Ele deixa assim, nós esse vamos... aspecto transcendente, metafísico, ele pode falar, vamos nós vamos descobrir qual é a lei da a lei universal da ética. A lei universal da consciência, a lei universal da ética, e a partir do momento que a gente definir essa lei, está tudo resolvido. Seremos felizes. Toda a modernidade está constituída em cima disso. Mas ao mesmo tempo interessante, conhece, eram extremamente religiosos. Ele vai fazer para esse outro papel, o outro, que me acusa de fora, dizendo, você sabia, contaminou, e você ficou quieto. Eu tenho que chamar ou de Deus ou de diabo, porque é um duplo, né? O tem gênio consciente, então eu tenho que chamar o Deus ou o diabo, porque tem que ter um outro, para eu poder explicar e contar o que está acontecendo, né? Sabe? Então, né? Ele vai chamar isso de criança. Ele vai dar um nomezinho, que, vamos dizer assim, melhorzinho, né? E que incomoda menos, então multidão racionalista. Não, temos a priori, que é esse a priori que ele vai chamar de lei universal, que eu tenho que seguir. Não, você tem que ter ética correta, tem que falar a verdade, que todo mundo tem. Você vem com o código de ética, você vem com a normativa. E te dá uma baita de uma segurança, né? Porque isso está terceirizado, não é? Não é ninguém que falou. Está na Constituição. Está na Constituição, está em algum lugar. Que, em última análise, nada mais é do que um simulacro de transcendência. Vamos só ouvir a Mônica com a mãozinha levantada aqui. Fala, Mônica. É mais uma provocação, na verdade, né? Então, estão querendo dizer para a gente que a consciência... Fala, Mônica. Que a consciência é ontológica, mas que o amor não é? Que quem é ontológico é o egoísmo? É assim, mas não me venham com esses exemplos de criança, porque eu sou pediatra. Esse egoísmo dos 3, 4 anos é parte da constituição da criança, Elizabeth batendo pau. Né, a criança está se individualizando, então ela tem uma fase 3, 4 anos mais egoísta. Mas tem outros momentos, a criança precisa ser amada, ela precisa amar o outro. Ela tem tanta necessidade de amor quanto ela tem de água, de comida, né? Então, a minha pergunta é essa. A consciência é ontológica, super concordo, acho que é isso. Mas e o amor, não? Não teremos dentro de nós faíscas de amor? Tenho dificuldade de acreditar que o egoísmo é que seja ontológico. Não, nós estamos falando que, veja, aqui há uma dimensão necessária, ontológico e natural. Ontológico e natural. Tá? Podemos dizer que o egoísmo é natural. Eu diria, então, constitutivo do ser, né? Então, a consciência é constitutiva do ser. Temos todos dentro de nós, é inata, né? E é erro dizer que é cristã, que essa coisa da culpabilidade é uma manipulação aí de conceitos, né? Eu acho que a consciência é muito anterior a tudo isso. Agora, e o amor, não? Não temos dentro de nós faíscas desse amor, necessidades de amar e ser amados, né? Será que não é o contrário? Será que não é o egoísmo que é fruto dessa modernidade, da grana,
sociedade capitalista que nos faz cada vez mais egoístas, né? Não sei, é que eu tô querendo, eu fico pensando. Ótimo, excelente a tua provocação, excelente, porque eu acho que a gente tem que responder na lógica Dostoiévski, né? E na lógica do próprio Dostoiévski, o que acontece é o seguinte, é natural, mas essa natureza é desordenada, ela é patológica, né? Ele faz esse estudo, porque é fantástico isso, né? Porque mesmo fazendo a crítica da ciência, né, toda a construção elaborada pelo Dostoiévski é profundamente científica. Só que esse experimento que ele está fazendo é um experimento narrativo. Aí você, olhando numa perspectiva positivista, você fala assim, mas isso não tem validade, né? Porque eu não estou olhando no microscópio. Sim, mas se você olhar o ser humano no microscópio, você não vai achar o ser humano lá. Você vai achar uma série de manifestações, né? A única maneira de você entender o ser humano é no drama, na ação, na vida, né? E aí não importa se isso são histórias reais ou se isso são histórias inventadas, porque, na verdade, não existe invenção. Esses personagens todos, Ivan, Fyodor, Alyosha, Starek Zosima, ou mesmo o assassino misterioso, eles existem. A gente sabe que eles existem. O que o autor faz, o que o romancista faz, o artista faz, né, é caracterizar esses tipos que ele observa da realidade e devolve para essa mesma realidade de uma maneira elaborada, com uma eficácia de consciência e uma elaboração conceitual filosófica não tem o mesmo poder. Totalmente. Baseada em experiência, em vivência. Então, nesse sentido, isso que a Mônica está colocando, né, quer dizer, daí essa ideia de que a gente ter pensado essa reflexão sobre Dostoiévski a partir de um itinerário eminentemente científico, clínico. Porque, em última análise, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, quer dizer, essa natureza desordenada, tá? Ela está atuante, ela é predominante. Para 5, 6 tipos doidos, a gente pegou 2 normais. Quer dizer, 2 assim que que estão reconciliados com o humano, né? E tem consciência do humano. Então, assim, é uma minoria. É o que acabei de ler aqui agora. É um Ildov para milhões de gente sensata. Gente sensata que é isso que está falando. Quer dizer, vou defender o meu. Porque quando um cara chega e fala assim, eu vou dar o meu para o outro, esse cara é um insensato. Mas a lógica está invertida. Então, assim, quando é que a gente vai perceber que essa lógica está invertida? Quando a gente chegar no final dela. Quando a gente perceber que essa lógica do egoísmo, do isolamento, ela é destrutiva e não construtiva. Sabe aquela coisa do Stuart Mill e dos liberais do século XVIII, o mercado se autorregula? Isso ele dizia no século XVIII. Mal podia imaginar o que o mercado aprontaria de lá para cá. E hoje a gente sabe, cientificamente, que o mercado não vai se regular nunca. E que ele vai se autodestruir. E já está se autodestruindo, e o pior, ao se autodestruir, ele está destruindo a humanidade junto. Pronto. Alguém vai negar isso? Se alguém dizer, não é bem assim, chega a ser ingênuo. Percebe? Então, a gente está no século XXI, a gente avançou do século XIX para cá. Dostoiévski já via isso claramente no século XIX. Então, quando ele falava isso, ele falava assim, Dostoiévski está louco. Dostoiévski é um inspirado, é um Yurudov, um não sei o que lá, tal. No entanto, quando a gente lê esses textos aqui, a gente fala, caramba, é isso mesmo. Tem uma frase, só queria ler uma frase aqui que fala assim, agora já perdi a parte. Quando ele fala assim, no fim, aqui, já achei.
No entanto, ele afirmava: vou lutar pela humanidade. Ora, para onde irá um tipo assim e de que ele é capaz? Ele falava assim, que ele conheceu um tipo na prisão, e falou assim: eu vou dar minha vida pela liberdade, pela humanidade. Só que o dia que faltou tabaco, ele quis matar, ele teve uma crise, ele queria matar alguém. Salvar até a página 2. Então, assim, eu entrego a humanidade inteira pelo meu tabaco. E amanhã eu resgato a humanidade. Mas Sim, hoje, mas hoje eu quero meu tabaco. oh, Ó, olha, para onde iria um tipo assim e do que ele é capaz? Talvez de um ato rápido, porque não resistirá por muito tempo. Não é de admirar que, em vez da liberdade, tenham afundado na escravidão. E, em vez de servir ao amor fraterno e à união dos homens, afundaram, ao contrário, na desunião e no isolamento, como me disse em minha mocidade o meu visitante misterioso. É por isso que no mundo vem se extinguindo cada vez mais a ideia de servir à humanidade, a ideia da fraternidade e da integridade dos homens, pois, em verdade, essa ideia já está sendo recebida até com zombaria. Porque, como esse escravo se afastaria de seus hábitos, para onde iria se está tão acostumado a saciar as infinitas necessidades que ele mesmo inventou? Eu preciso ter um iPhone 14. 15. Eu não admito a ideia de que eu não tenho um iPhone 15. Eu não é. E se para isso eu tiver que dormir na sarjeta, para ser o primeiro da fila a comprar o iPhone 15, eu preciso disso. Ele está isolado e pouco se importa com o todo. Olha só, eles chegaram a um ponto em que acumularam objetos demais, porém ficaram com alegria mínimos. Mas eu ia fazer um negócio que eu acho interessante, eu ia fazer um recorte corporativista aí. A Ieda está com a mão levantada. Não, termina de falar, depois eu chamo. Então, assim, é um recorte corporativista pediatra, já que também sou pediatra com a Mônica aí. Os pediatras estão predominando aqui, hein? Que é muito interessante, né? Eu estava vendo assim, interessante porque, assim, como Dostoiévski resgata essa questão da criança, né? Não são as homem-dico que a criança salva o personagem, ou numa frase, né? Que faz uma pessoa muito infantil, de que a beleza vai salvar o mundo, né? Que, assim, como na realidade essa ambiguidade da criança traz, na realidade, essa coisa de falar que é egoísta, mas tem a faísca de amor, falou, tal. Como na realidade, talvez a gente esteja mostrando que a gente vai apodrecendo mesmo, né? Que a gente vai com os nossos mecanismos de adulto, esses personagens adultos não se mostrando, talvez lá na criança, que a gente resgate a nossa criança, que dentro da ambiguidade talvez seja muito mais honesta, né? Então, seja muito mais transparente disso que a gente pode dominar como consciência. Ainda não tem não tem mecanismo de, né, de esconder. Eu sou assim, é meu. Assim, e aí para tudo, né? Para o bem Claro. e mal, para essa Claro. Fala, Ieda, direto da janela indiscreta. Fala, Ieda. Eu estava aqui pensando, ouvindo vocês muito, e aí veio assim uma ideia meio doida, né? Tipo, se a gente vai olhar assim nas várias cosmogonias e tal, no início era o caos, né? Caos, tudo misturado, tudo. E se diz que então, quando a consciência surge, é para ordenar esse caos. Mas o caos é ao mesmo tempo de onde nasce vida, de onde se gera as coisas, e nós temos esse caos em nós, né? Então a consciência talvez, eu não sei se a consciência é essa coisa toda, assim, vamos falar de uma consciência do ser consciente, de estar no mundo, de si, do mundo interno e do mundo externo, e falar dessa consciência mais filosófica de escolher o bem, fazer o certo, tal, mas assim, a consciência, será que ela dá conta disso tudo? Será que ela dá conta realmente de arrumar esse caos, de fazer com que esse caos... porque o caos é bom também, né? Mas, assim, o caos é muito desestabilizante. E para a consciência, quanto mais estabilidade, né? E aí essa consciência egóica de que eu estou aqui nesse mundo, é melhor, né? Mas será que é isso mesmo? É essa a pergunta, e pelo que você...
E o que Dostoiévski Ieda, traz e que... não, Diga, eu não consigo ficar quieto, Ieda. É assim, fale aí. ó, o caos é bom, é muito bom, é a melhor coisa que tem, é tudo caótico. O Descartes, que tem que ser eliminado. O Descartes chegou e falou, vamos colocar um pouco de Exato. ordem. Então, veja, Pouco não, vamos botar tudo em tudo ordem. em ordem. Tudo em ordem, Tudo em tudo em ordem. Então, a consciência, então, já que está. Então, o que é a consciência? Eu estou aqui olhando, eu não vou sentar mais. Eu estou aqui olhando a cara de preocupação da Vera. É assim, mesmo na origem bíblica, Deus não criou a ordem. É verdade. Só E olhe alguns. lá, né? E olhe lá. Então, esse papo de que Deus criou a ordem é cartesiano. Ou é iluminista. dos iluministas que querem tudo organizadinho, classificadinho. Deus simplesmente. Como que você vai organizar os elefantes, os bois, as vacas? Quer dizer, Deus simplesmente deu uma luz, que supostamente é a tal da luz da consciência. Porque a consciência é algo que você percebe. Cada um de nós percebe. A consciência não nasce. Não houve um momento em que nasceu a consciência. A consciência é quando a gente toma consciência. Que é assim, putz! Isso é a consciência. Quando você fala, putz! Então, A ficha cai. aí que uma faculdade, não é uma mão, não é um olho. É quando você faz assim, fala, caramba. Mas para isso não precisa estar o mundo ordenado. Não precisa estar as coisas todo mundo no lugar. A gente está muito contaminado com conceitos iluministas, né, Eda? A gente Isso. aprendeu a pensar racionalisticamente. E aqui o Dostoiévski, quer dizer, a grande questão, acho que a genialidade, o profético do Dostoiévski, é ele nos convidar a pensar não a partir de uma lógica cartesiana, euclidiana, iluminista. Nesse sentido, aí eu retomo um pouco o que a Mônica tinha colocado, quer dizer, não é a consciência que ordena, é o amor. Uhum. É o amor. E o amor não precisa da consciência. Na verdade, em última análise, amor e consciência são duas faces de uma mesma realidade, no final das contas. Né? Mas quem é... Veja, o Starek Zosima fala assim, o amor, para ser autêntico, ele precisa ser ativo. Ele não está dizendo que precisa ser intelectivo. Né? A senhora de pouca fé chega e fala, mas eu não acredito na imortalidade da alma. O que você me aconselha? Ame. Nossa, como assim? Tudo não começa pela fé? Sim, mas antes da fé está o amor. Antes está a experiência. Ame. E aí a senhora vai ver que a senhora vai passar a acreditar. Porque a realidade da fé, ela está fundamentada na experiência do amor. Assim como a consciência. A consciência não é anterior ao amor. A consciência, ela existe porque, de certa forma, alguma coisa ontologicamente em nós quer que nós amemos. Quando a gente não ama, a consciência nos acusa. E só pegando o gancho, Dante, do que Rafael falou, e para terminar só o pensamento, assim, que ele fala, então, assim, quando Deus cria, ele não cria a ordem. Pelo contrário, ele cria de forma desordenada e diversa. Ele não ordena, ele não categoriza. O Smerdjakov percebeu isso quando ele falou para o Grigori, como assim? Ele criou a luz e só depois criou o sol e a lua? Mas que zona é essa? Não é? É uma zona, a criação de Deus é uma zona. Porque ele primeiro, se fosse criar racionalmente, ele teria criado o sol e do sol a luz. Mas não, primeiro ele criou a luz, depois o sol. Está tudo errado. É um caos isso. Né? O Smerdjakov tinha razão. Tem uma sériezinha, o Jovem Sheldon, é daquele Big Bang, físico, ele era criança prodígio, ele brigava com o pastor na igreja. Eu falava, mas como que aconteceu? É o Smerdjakov. Falei, não, ele deve ter lido. Porque isso, antes da razão,
está o amor. O ato de criação é um ato de amor. O amor não pode ser racionalizado. Você pode... Há uma razoabilidade do amor, mas ele não é racionalizável. Se ficou claro isso. Nem é sistemático. Nem é sistemático. Não é pessoal. Então, não existe uma regra. você falar para alguém, né? Por que você ama aquela pessoa? Sabe? Mas ela está cheia de defeitos, né? Ela torna. É difícil. Então, A Beth tinha levantado a mão, Beth? Não, eu tinha. É que assim, tá tão dinâmico e maravilhoso, porque a Mônica falou o que eu ia dizer da história da boneca da Mariana, né? E a única coisa que eu tenho a acrescentar depois da Ieda é Leda? Leda? Leda. Ah, desculpa. Não, é Ieda, tá A certo, Ieda. Ieda. Tá bom, obrigada, Ieda. Porque a gente retoma a questão de nós educarmos os sentimentos e educarmos uns aos outros, que ele fala, né, depois dessa parte que o Rafa leu, da página 426, que é que o homem encontrará suas alegrias apenas nos feitos alcançados na educação e na caridade. Então, que a gente retoma esse fenômeno que é sistemático, da gente educar os nossos sentimentos, educar as crianças. E eu já estava pensando na nossa bula Dostoiévski, né? Quando o Rafa falou da ordem, as grandes doenças da modernidade, uma delas é o toque, né? Que aí esse desejo compulsivo de organização, de domar a realidade. Bem lembrado. É um dos transtornos mais prevalentes. Né? E que está dentro dessa lógica do isolamento. Né? Porque quando eu me torno obsessivo pela ordem, né, eu excluo as outras pessoas. Né? A pessoa que se torna compulsiva pela ordem, quer dizer, é a ordem dela. Né? E ai de quem, né, mexer nessa ordem. Não é verdade? Então, quer dizer, a gente está percebendo, pode-se fazer mesmo uma reflexão aqui sobre de que maneira os transtornos psíquicos que a gente está vivenciando hoje, né, são sintomas ou manifestações, né, disso que o Dostoiévski chama da lógica do isolamento, que vai nos levar a um ponto de inviabilidade, né? Vai nos levar num ponto no qual, né, ou há um despertar da consciência, ou então uma absolutamente inviabilidade. É um pouco o que a gente já está vivendo agora, né? Quer dizer, todo dia aparecem notícias de que assim, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Quer dizer, quando o Dostoiévski falava isso aqui, ele falava assim, esse cara está doido, esse cara é um profeta inspirado, mas assim, não dá para levar. Isso aí já era de outros tempos bíblicos, assim. Só que o que está acontecendo na Tunísia, no Rio Grande do Sul, né? E claramente, né, está estabelecendo conexões, né? São coisas, pô, nunca aconteceu isso lá. A Tunísia é um lugar seco, nunca chove. E, de repente, de uma hora para outra, aquele troço é levado pelas águas. Tem algo muito podre no reino da Dinamarca. Então, e na verdade o que acontece? Esse modelo que nós criamos nos últimos 5 séculos, que é o modelo do isolamento, né? Que é um modelo assim, eu preciso ter o iPhone 15 e que o mundo se exploda. Também precisa modificar a lei. Sim, Modificar a lei. sim. Fazer uma nova interpretação para dizer que o que é não é. E o que não é. Não, mas aqui E aí a gente fica com paliativos, do tipo assim, então eu troco, porque eu quero resolver tudo dentro da lógica do capital. Inclusive a crise climática. É só trocar por carbono, crédito de carbono. Então, assim, eu garanto meu iPhone 15, mas ao comprar o iPhone 15, eu estou garantindo que uma árvore da floresta amazônica permanecerá em pé. Eu estou ganhando dinheiro com isso. E você achando que dessa forma você vai salvar o planeta. Então, olha só a doideira.
E no sentido seguinte, eu tenho eu organizo do jeito que eu quiser, porque você pode programar, customizar o seu iPhone 15, assim como você organiza a tua vida como um todo. Essa lógica é a lógica do isolamento levado até as últimas consequências, cuja a manifestação são os distúrbios patológicos que a gente vive no nível pessoal, coletivo, existencial e cósmico. É cósmico, a doença é cósmica. Né? Tá falando, na verdade, a gente está gerando um caos artificial, não é o caos originário, não é o caos originário. Nós resolvemos criar um caos nosso, a imagem e semelhança do homem. Onde viver é muito estranho, a saída devolver o bilhete. Exatamente. Posso, Claro, por favor. eu estou ainda com uma coisa que falou a Leda, vamos ver se eu consigo formular. Então, a questão me parece que é assim. O ser humano é apenas natural? Estou tentando entrar no que você tinha colocado. Então, do ponto de vista do início, a resposta é. Se houver transcendência, ele vai ter conta que não tem. Então, até porque eu não consigo provar, né? Não consigo provar. De fato, no microscópio. Você não consegue provar. Com todo o respeito por São Tomás, todos os caras que se dedicaram a demonstrar esse potencial, não pode. Não pode. Então, se fala que ele era, tá bom? Tem um motor, as 5 provas, né? As 5 provas, assim. Não é por aí. Não é por aí. Dostoiévski que falar. Não é por aí. Ele vai por outro lugar. Então, dizer, se o homem é apenas natureza, dá no que dá. Então, estamos discutindo aqui toda a teoria, vou chamar assim, então, ou entrega o bilhete, ou admito, que é o que faz o próprio visitante, né? Admito que existe algo no homem que foi colocado de fora e que então é transcendente, porque não é natural. Não é, aí voltando para o que a Mônica falou, não é natural, nem, melhor, é natural o egoísmo? É natural o amor? Porque não tem nada mais amoroso do que um egoísta. Então, assim, eu me amo. Não posso mais viver sem. Assim, a propaganda do shopping Guatemi, 20 anos atrás, era: vou me dar um presente para mim mesmo. Como é que pode se chegar a uma situação em que alguém se dá um presente, que é um ato de amor, para si mesmo? Precisa ser muito egoísta. E não perceber que está sendo egoísta. Agora, para você ter a percepção, para um homem, um ser humano, ter a percepção de que é para me doar, é para me transcender, como ele fala aqui, em um trecho, é para servir. Será que eu consigo servir o mais pobre dos pobres? Tem um trecho aqui que é o povo etiópico. O povo, os pobres, mas não os pobres assim, os pobres não. Concretamente, os pobres. O pobre de espírito. Que não precisa ser pobre ou rico. Pode ser rico e mesmo assim ser pobre de espírito. O pobre. Esse pobre carrega Deus. Porque Deus está lá. Porque ele tem o paraíso. Então, quando ele fala aqui, o que está na página 429, o nosso futuro, ele projeta o futuro. Acontecerá que até o mais depravado rico nosso acabará envergonhado da sua riqueza perante o pobre. E aí ele vai indo, ele faz uma oração. Nós conservamos a imagem de Cristo, ou seja, ela foi colocada lá diante da gente. Nós conservamos a imagem de Cristo e ela resplandecerá para todo o mundo
como um diamante precioso. Também ame. Isso aqui é. Ou é isto, ou é o outro. Para você aceitar que, de fato, existe uma faísca, uma centelha, você falou centelha ouve, uma centelha divina. Eu sei, estou tentando crer. Você aceitar que tem uma faísca é muito duro para 300 anos de domínio. Porque está assim, será que a gente se enganou? Será que a gente se enganou? Porque toda a construção foi assim, Deus não existe. Até quando você, mesmo que Deus, ele acredita que existe o amor, muda dentro de você, agora como o amor, nada que nos move a ser feliz. Então, às vezes, mesmo quando você faz um ato errado, você faz, às vezes, por ignorância, porque você quer ser feliz, se livrar daquele sofrimento. Basicamente, a partir do momento que você enxerga que o outro é o seu semelhante, que também tem, seria tudo, seria simplesmente um amor dentro da pessoa. Você não precisa acreditar no que você basta você olhar para o humano, sendo que existe dentro dele sempre o bem, a de bondade amorosa. Você tem uma bondade amorosa, mesmo que criminoso existe dentro dele, que é o mais difícil, né? Amar uma pessoa bacana é muito fácil. Não. Difícil é você estender a mão e amar uma pessoa, né? Que de repente dentro fez uma coisa horrível. Daí, Renata, que você está falando de novo, né? É isso que você está trazendo, a partir da lógica do budismo, volta de novo para essa questão do amor ativo. Não adianta eu sair por aí dizendo Deus, 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 Deus. A gente conhece. É uma palavra. Aliás, hoje é uma das palavras mais usadas, né, no Congresso Nacional, em nome de Deus, e não sei lá, blá, 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 né? E, na verdade, quer dizer, é uma utilização absolutamente utilitária, né? Manipuladora, abusando até dessa fé, né, do pobre, qual você se utiliza e abusa dessa questão, quando, na verdade, quando você fala de amor, que, na verdade, uma das denominações de Deus, se não a principal, é Deus é amor. Portanto, eu só acredito em Deus se ouvir o amor. Senão, essa palavra Deus fica vazia. A junção, ele faz essa junção com os semelhantes e faz o começo com as pobres, as mulheres pobres sem fé. Essa daí que você falou. A citação que ele diz que ele errou. Eu errei? Não é possível. Eu não erro nunca. Então, ame. Eu não tenho fé. O que eu faço? Ame. Se você amar até o fim, descobrirá a força de Deus agindo sobre você. Ou a graça, depende de como estiver traduzido. Essa, aí é pior. Acho eu que aí está o pior. Dizer, se você amar até o fim, não é, não, vou amar um pepino. Não, se você amar até o fim, e até o fim é um negócio assim muito cansativo. Eu gosto de Ele fala, não, tudo bem. amar o próximo, né? Eu gosto quando ele faz difícil amar o próximo. Como assim amar o próximo? Tá longe. A humanidade. Vamos amar a humanidade. Eu fico falando assim, mas é assim, cara, se for amar até o fim, vou pensar bem nesse negócio. Será que essa consciência seria o amor ativo? Claro. Não, esse conceito não, dá esse conceito não. Não é não, porque é outro conceito, né? Eu vi até a legenda agora, sempre do próximo capítulo. A consciência talvez te acuse quando não houve amor ativo. Então não é a mesma coisa. Lá no Congresso. Me deu essa vontade. Vai ser gravada? Agora, veja, aqui a gente já está dando um passo além, tá? Porque nós já estamos falando da terapêutica. Nós já damos um passo além. Mas, assim, acho que a gente aqui já anunciou e já discutiu, mas ainda falta a gente falar um pouco mais dessa dimensão negativa do prognóstico.
tá? Que a gente já anunciou aqui com relação a todo esse discurso do visitante misterioso, e que depois o Stiles incorpora e repete nas suas palestras, acabou de ver agora também, né? Quer dizer, explorar um pouquinho mais essa questão, essa lógica do isolamento. A gente não esgotou aqui ainda tudo. A gente já gostaria de pular, mas vamos com remédio. Não, vamos devagar. Primeiro a gente tem que esgotar, ou não esgotar, porque nada que é esgotável, mas a gente aprofundar mais nessa perspectiva do prognóstico da lógica do isolamento. E a gente, na próxima aula, vai retomar isso aqui, mas tornando um pouco mais complexo. Um pouquinho só, né? Porque, como foi bem lembrado pelo Rafa na aula passada, o desdobramento disso aqui aparece de maneira bastante já efetiva e até didática no discurso antes de Thales Rosa, né? E volta a retomar no diálogo entre Ivan e o Tiago. Estou falando de consciência, talvez a consciência esteja. Que o diabo toma forma dentro da casa do Ivan e começa a conversar com ele. E há uma diatribe aqui, uma provocação. Olha lá, que nem a Mônica falou. Quer dizer, o diabo é o provocador. É o acusador. É o acusador. Satanás é o acusador. Técnico. Divide, Satanás divide, né? É o que divide. Não, é mesmo. É o que acusa. Mas é o que divide, sabe? Também. É o que divide, é o que mente. Ou aquele, como diz o Goethe, Fausto, eu sou aquele espírito e, querendo fazer o bem, acabo fazendo o mal. Ou melhor, querendo fazer o mal, acabo provocando o bem. E esse diabo do Ivan é um diabo bem goetiano. Se a gente dá o sinônimo de Lúcifer para Satanás, é que traz a luz, né? É o sujeito que realmente ilumina, né? Você sabe o que é o mais perturbador? Que na Páscoa, no sábado da Páscoa, no pregão da Páscoa, na liturgia católica romana, Lúcifer é tanto o nome de Cristo quanto o nome do demônio. É Lúcifer, que é a estrela da alta que o Lúcifer matutino, que é o sírio da Páscoa. Durante a Páscoa fica 50 dias iluminando. Esse é o Cristo. Pode ser o demônio. Ambos vivem no coração humano. Então, o que está aqui, de fato, o que eu acabo de ler é conservei a imagem. Poderia ter conservado outra imagem. Que também tem aqui. Tem dois Lúcifer. Depende da imagem que eu conservar. Esse é o problema do ser humano. Tem aquela lenda famosa indígena que conta a história de lobos, né? Os lobos que dentro do coração, exatamente, vivem o bom ou o mal. E aí o neto pergunta para o qual vai ganhar. Você coloca a imagem que você quiser. Você vai nas tradições mais antigas de toda a humanidade. Pode ser uma luz, pode ser um lobo, pode ser. Eu não lembro agora, acho que é exato, como que é? Aqui onde é que eu tá a sede isso aqui vai ficar muito pegado. A sede do Sacro Império Romano Germânico. Tá? O Sacro Império Romano Germânico é a Europa. A comunidade europeia é a mesma coisa que era o Sacro Império Romano Germânico. Durante 1000 anos, e portanto 2000 anos, esse troço está lá. Bom, na catedral da Aquisgrã tem um lobo. Você entra na catedral e tem um lobo com um buraco aqui dentro. Que isso, né? É um lobo
com um buraco lá dentro. Esse lobo é mau ou é bom? Depende. Está no coração da Europa. Mas no coração religioso. Que não era, se tudo bem, era Roma, mas onde estava o exército, estava lá na Alemanha. Era romano-germânico. Então, o que você coloca dentro do buraco do lobo? Você coloca um coração bom ou um coração mau? Esse é o pepino, eu acho. Bom, então, lição de casa. Para a próxima aula, o livro 11, capítulo 9, O Diabo, tá? É o pesadelo de Ivan Fyodorovich. É um capítulo muito forte, mas que eu acho que vai nos ajudar a avançar nessa nossa reflexão sobre a lógica do isolamento. Tá? E também, como complemento, eu acho que seria interessante ler, não dos irmãos Karamazov, mas do Idiota, do Dostoiévski, na terceira parte, o capítulo 4, que são as profecias de Lebedev, que é um personagem muito interessante, quase um palhaço, que, no entanto, ele é conhecido por ser um intérprete do Apocalipse. E ele vai fazer uma analogia entre as imagens do Apocalipse e a modernidade. E também complementa toda essa nossa discussão aqui prognóstica, né, da nossa saúde existencial. Tá bom? Então é isso, gente. Hoje foi, hein? A Vera saiu correndo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.